invasões de propriedades produtivas, violação ao direito de propriedade, desrespeito à Constituição Federal. A sociedade brasileira não suporta mais isso. Este documentário, em formato de média-metragem, vai trazer à tona as mazelas da indústria da invasão. Quem financia? Quem apoia? Quem se omite? Quem está por trás de tudo isso? Nós temos hoje que está bancando, que está por trás disso, não são pessoas que querem terra, são 20%, talvez 15%, 20%. Os outros 80% são mercenários, são pessoas que querem um pedaço de terra para negociar uma moeda de troca e que são apoiados, são aparteados, são financiados, inclusive com dinheiro internacional, né? Com a participação de lideranças brasileiras e, infelizmente, por governos também, até de Estado. Então, não é a questão de baratear custos nos alimentos, não. É simplesmente para obstruir, para realmente atrapalhar quem quer produzir. Então, nós temos ONGs internacionais, né, por trás disso que financiam essa baderna, mas nós, do setor produtivo, sindicatos, de maneira em geral, dos produtores, que são instituições, não são associações, são entidades que têm um poder constitucional, não exercem na plenitude a força que tem de organizar, mas exigir uma ação baseada no que está inserido na Constituição, que é a defesa e o respeito à propriedade, que não está acontecendo. E muito isso se deve à nossa omissão, à nossa não organização, a nossa acomodação, ao nosso alto grau de acovardamento. Bom, vejo com preocupação, né, com tristeza e preocupação, porque essas invasões, elas ferem a legalidade, elas, ao meu ver, elas colocam a paz social em risco, né, especialmente numa região como a nossa, em que o agro é muito forte, né, então nós temos o direito à propriedade violado por essas invasões, e infelizmente incentivado pelo atual governo federal. E depois de tantos governos de esquerda, que são aqueles que promovem as invasões, as quais eles chamam de ocupação, usando uma terminologia extremamente equivocada, porque não são ocupações que ocorrem, são invasões, inclusive invasões violentas, as quais devem ser enfrentadas e reprimidas na mesma proporção. Repudio esse movimento que eles insistem em apelidar de movimento social, mas que não passa de um movimento criminoso. Não tenho orgulho disso, mas absolutamente. Lamento, inclusive, que esse movimento tenha nascido aqui, nessa região da prosperidade, nesse Eldorado. Aqui em Cascavel, que se espalhou para o país afora, de que seria a iniciativa de um projeto social para devolver aquele que talvez por má gestão, ou talvez por juro bancário, tomaram as suas terras. Para assentamento de famílias que talvez pudesse distinguir o que é uma ubre de vaca e um cacho de banana, porque muitos que estão embrenhados nesses acampamentos nunca pegaram um cabo de Guatambu, nunca pegaram um cabo de uma enxada. Então todo mundo sabe como fazer uma reforma agrária, é fácil de fazer, o que não pode é invadir. Isso é a mesma coisa de eu pegar o pessoal da rua hoje, aí, que nós temos pessoal dormindo nas calçadas, pegar 10 cidadãos desses e invadir o apartamento do juiz, do promotor, de qualquer pessoa. É uma invasão. É exatamente igual invadir um sítio, invadir uma fazenda. Você está tomando o que é do próximo. Isso não é reforma agrária. Isso é anarquia, que é o que o governo do PT prega em todos os lugares onde eles passaram no mundo, anarquia. Quanto mais desorganizada a sociedade, melhor para um governo de esquerda. Bom, MST, por enquanto, não tem nem CNPJ, é um movimento clandestino, um movimento revolucionário. Nós não reconhecemos o movimento do Sem Terra porque não é legítimo, então eles não têm direito nenhum nem de opinar. Agora, muito menos de fazer aquilo que estão fazendo de invasão. Infelizmente, eles têm apoio das entidades do governo federal, talvez do judiciário, e isso que impeça. Agora, nós temos que apelar pela Constituição. A Constituição de 88 determinou um marco temporal, que todas as áreas que estavam habitadas por indígenas, dia 5 de outubro de 88, deveriam ser demarcadas, e foram. O Brasil tem mais de 13% do seu território nacional demarcado
para áreas indígenas. Não falta propriedade, áreas para os indígenas. Agora, absurdo é o Supremo hoje não tomar uma solução que respeitar aquilo que eles mesmos na Constituição têm que cuidar, que é a legitimidade do marco temporal. Então a gente está sentindo o quê? Uma insegurança jurídica e na minha opinião, uma ditadura do judiciário. Um movimento sem rosto, um movimento criminoso. Há mais de 40 anos, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra subjuga os proprietários rurais e suas famílias. Um verdadeiro caldeirão de atrocidades, de violências, de agressões. Em outubro de 2007, né, eu fui chamado aí por familiares da empresa de segurança que prestava serviço para a Singenta na época. E fomos até o local da invasão, né? Haviam 2 pessoas mortas, um segurança e um sem terra. Tinha todas as marcas ali do confronto, né? Então nós passamos a entender primeiramente o que havia acontecido e descobrimos que houve a invasão, que os invasores tinham feito segurança de refém, tinham tomado armas do segurança, né? E num movimento de reação para tentar resgatar o companheiro que havia ficado refém, houve um confronto e acabou com 2 mortos, um do lado dos seguranças, outro do lado do sem terra. Isso posteriormente teve uma grande repercussão nacional, uma grande comoção local. E então iniciou-se aí um inquérito policial. Na época, o governador era o governador Roberto Requião. Ele deu uma ordem expressa para que apenas os seguranças da Singenta fossem indiciados e presos. Deu uma ordem para que os sem terra, apesar de termos o segurança morto, não fossem sequer indiciados. Agora, a novidade no caso é a descoberta de que o sem terra morto, Valmir Mota de Oliveira, conhecido como Queno, era funcionário da Fundação da Universidade Federal, que tem convênio com o governo do estado. O deputado Eduardo Ciarra promete não se calar. Realmente isso é muito preocupante, é lamentável na medida em que pode caracterizar, caso o vínculo se estabeleça com a ação do governo do estado, mais uma vez caracterizar a participação e o conluio do governo do estado do Paraná com o movimento sem terra, um movimento que atua à margem da lei, que desafia a lei, e o governo do estado, o governador Roberto Requião, devia ser o primeiro a cumprir a sua responsabilidade constitucional. Então iniciou-se esse inquérito policial já de maneira parcial, né, protegido aí pelo governo do estado. E numa sexta-feira, na primeira semana, eles estavam presos, ficaram presos alguns dias até que nós conseguíssemos um habeas corpus. E numa sexta-feira à noite veio um grupo do COP de Curitiba para cá, por determinação do governador, e eles retiraram os seguranças durante a madrugada de sexta-feira, passaram a madrugada de sexta-feira para sábado interrogando, sem permitir que eles dormissem. E eles me conseguiram, através da roupa suja, vazar um bilhete me comunicando isso. Na época nós convocamos a imprensa, denunciamos ali que estavam usando táticas de interrogatório de guerrilha para com os seguranças, né? Foi um escândalo na época. E, bom, e o inquérito bastante turbulento, em um determinado momento precisou se exumar o cadáver do segurança para que pudéssemos avaliar questões de angulação de tiro, etc., porque as teses estavam confrontantes. E esse inquérito e essa ação penal se arrastou por 10 anos, até que o juiz de direito da época, o Dr. Marcelo Carneval, numa brilhante decisão, que foi uma das primeiras do Brasil, que fez valer a necessidade de duração razoável do processo, acabou extinguindo a punibilidade desse processo por duração irrazoável do processo e reconheceu uma prescrição em perspectiva e o processo foi extinto. Infelizmente nós vivemos um estado de ilegalidade hoje no Brasil, em diversos setores, inclusive esse, né, com movimentos criminosos, ao meu ver, como esse, recebendo o amparo do governo federal, e isso é lamentável, né? Nossa democracia nunca esteve tão ameaçada, nunca esteve tão vilipendiada por quem mais deveria protegê-la, né, que é o governo federal e o Supremo Tribunal Federal, que infelizmente vem dando aso e vem dando guarida a esse tipo de movimento. E à época, né, dos fatos da Singenta, aí, realmente eu recebi a informação de que havia uma determinação expressa para que houvessem 2 pesos e 2 medidas na condução desse inquérito, e foi o que realmente aconteceu, isso ficou muito flagrante. 2014, 2015, não sei bem o ano não,
mas sobre uma invasão que nós tivemos aqui, bem ao lado de Cascavel, em Santa Teresa. Inclusive, nesse ato, eles destruíram um patrimônio público, eles invadiram o nosso centro de pesquisa. E aí o governo até desapropriou e hoje está com sem terra lá. E o presidente da época resolveu fazer esse monumento dizendo, basta. Você pode ver que o gesto aí é um gesto de para. Porque o que acontece com invasões no Brasil não é nada com relação a você dizer em reforma agrária. É bandidagem, é roubo, tirar o do próximo. Não adianta você comprar um sítio de 5 alqueires, dar para um cidadão e deixar lá plantar o que ele quer. Nós temos que ter a vocação da região. A região aqui planta pimentão, abobrinha, repolho. Você vai pegar um sítio aqui e vai plantar aquilo que o departamento técnico designa para você plantar. Não arrendar para milho e você novamente invadir outra propriedade e deixar arrendado para o vizinho. Nós temos que fazer uma reforma agrária dirigida para as pessoas que realmente sabem produzir, é do campo e fica lá. A reforma agrária é para manter o emprego da pessoa no campo, dele e da família. Não é para dar terra e em seguida ele vender e vir invadir novas terras. Aliás, essa palavra invasão chega a doer. Porque invadir, você está tomando o que é do próximo. Eu volto a dizer, é legal eu invadir um apartamento na cidade, uma casa de um trabalhador, só porque ele é dono da casa e o vizinho não tem, vão invadir a casa dele? Então, se a pessoa não tem e o governo acha que deve amparar essa pessoa, que eu também acho que deve, faz uma coisa legal, faz uma reforma legal, põe as pessoas para trabalhar, ensina elas a trabalhar, que a maioria nem sabe, um departamento técnico para isso. E com isso você vai ter as pessoas fixadas no campo, não badernando, que é o que o governo incentiva muito, é essa baderna. Nós gostaríamos que isso acabasse, que todos tivessem paz, as pessoas que estão precisando de terra tivessem a terra dela, os técnicos ensinaram a trabalhar. Isso era tão legal, formaria uma sociedade, todo mundo ganhando. Aí eles invadem e alegam o seguinte, essa terra está com problema de documento, é ilegal. Se ela é ilegal para mim, você invade, ela é ilegal para o próximo também. Então, se você acha que ela é ilegal, o governo a justiça tem que decidir de quem que ela é e a partir daí vamos pensar o que fazer. Não, porque o José Antônio da Silva lá tem uma terra, mas ela foi invadida 70 anos atrás. Então eu vou tomar dele. Bom, ela vai continuar ilegal. Ele invadiu há 70, você está invadindo agora. Não se faz reforma agrária assim. E esse governo da esquerda tem que parar com essa palhaçada de usar o pobre para fazer voto e para judiar das pessoas. Dá R$600, toma a terra dos proprietários e dá para o cara e deixa o cara passar fome lá na terra, não dá nada mais para ele, nem um amparo. Então, isso é vergonhoso o que está acontecendo no nosso país, aonde você vê, desde fora da reforma agrária, o STF inocentando pessoas que confessou que roubou. Não, mas ele confessou, mas não é verdade, vamos devolver o dinheiro para ele. As últimas invasões em Guaíra e Terra Roxa deixaram nas famílias dos agricultores as marcas da violência, das humilhações e da sensação de impunidade. Falar para você, se eu respondendo como mãe, como agricultora, como eu sou uma pessoa que luta pelo próximo, é uma pouca vergonha. Nós, agricultores, estamos na situação que nós somos agredidos e as coisas ainda é revertida para o lado deles. Que eles é inocente, os agricultores que está provocando. Como que o agricultor é dono da tua terra, não pode nem plantar, que até meu filho foi para ajudar o Paulo Vani, né, que é um agricultor que é próximo à nossa terra lá. Daí a gente foi para dar um apoio, né, para que ele possa plantar, que esses invasores, suporte índio, né, que fala, que não quer deixar ele plantar a própria propriedade dele. Isso é uma pouca vergonha. Eu apelo como agricultora, como mãe de um filho que já que foi vítima, que hoje, que Deus abençoa, que não fica com sequela. Uma pessoa que está lutando para tratar da nossa população, porque todos sabem, né? A agricultura que mantém o mundo, nem é o Brasil só. Hoje a gente continua assim com um certo receio, né, os moradores, né, pelo fato assim de uma crescente que não está tendo um controle específico assim por parte dos órgãos competentes, né, não tem assim uma limitação, eles não têm um cadastro específico de quantos indígenas hoje estão nessa área. E a gente tem observado assim uma crescente muito grande.
Está aumentando esse número de indígenas. Cada dia que passa está chegando pessoas diferentes aqui no nosso bairro que a gente não tem o conhecimento, né? Então, assim, as pessoas ainda continuam com medo. Esse medo, ele persiste, ele atormenta as pessoas de idade, né? Tem pessoas de idade que passam mal quando ouvem falar, assim, de uma suposta intenção de invasão. Com a orientação da FUNAI, a proteção da Guarda Nacional, a conivência dos políticos, esses criminosos travestidos de indígenas praticaram todo tipo de atrocidades contra as famílias dos produtores rurais. Hoje o que ocorre, na verdade? São incentivos mais políticos, né? Para tomar, para pegar, só porque querem propriedades boas, já formadas. E o pior é que estão vindo com violência, né? E aí o que acontece? O governo não quer que ninguém use arma, agora o MST pode usar, os índios podem usar. Então eu acho que é hoje até mais grave em certo aspecto que antes. Porque além de ter esse incentivo, também está tendo mortes, também está tendo ameaça e às vezes até destruindo, como já conseguiram fazer aqui, fazendas produtivas, empresas de pesquisa, como teve o caso da Singenta aqui no Paraná, que foi repercussão internacional. Então eu acho isso grave, preocupante, e não é assim que vai se resolver. Isso não é nem reforma agrária, isso não é incentivo. Isso aí chama-se guerrilha urbana, guerrilha de sem terras, incentivado inclusive por entidades hoje religiosas, entidades internacionais, de ONGs. Então eu acho isso muito perigoso. Que esse assunto envolve 3 esferas, 3 ângulos que precisam ser considerados. Um é de ordem política, outro é de ordem administrativa e o outro é absolutamente questão jurídica. São 3 esferas que se interligam. E digo mais, isso é um problema de municipal, estadual e nacional. O que a gente tem percebido? Que o atual governo federal não tem dado muito valor para as questões de soberania nacional, né? Essas invasões têm sido ampliadas em total desrespeito ao direito de propriedade. É possível, sim, fazer uma saída aí consensual, eu defendo isso, né? Uma saída negociada, e quando se fala em negociação, é preciso sentar à mesa e discutir os prós e os contras sob o ponto de vista administrativo, político e jurídico. Tá certo? Por que só o governo federal tem razão? Essa é a pergunta, né? E as pessoas que aqui vivem, e a cadeia dominial mais que centenária, isso de nada vale? Então, nós estamos, sim, muito preocupados em função dessa morosidade. Essa morosidade tem, segundo as nossas informações, não é? Obtidas, de que essas invasões estão sendo ampliadas a bel prazer de quem já está lá, trazendo gente da onde? Eu questiono essa situação. Nós temos os dados aqui confiáveis de quem efetivamente estava aqui, né? E nós estamos percebendo que essa morosidade, essa indefinição tem provocado a vinda de novas pessoas. Por que não se faz um serviço de inteligência em parceria com o governo paraguaio para saber de quem de fato são essas pessoas e de onde estão vindo? Brotam do chão? Não. Dá em árvore? Não. Estão vindo de algum lugar, né? E pelas informações que temos, é do nosso país vizinho. Nós precisamos saber quem são essas pessoas, porque eu tenho convicção de que se houver essa troca de informações, nós vamos chegar a conclusões que são pessoas lá do outro país, do nosso país vizinho. Quero dizer o seguinte, não há qualquer tipo de discriminação de quem quer que seja aqui de nossa parte. Se eles são descendentes de indígenas, muito bem, vão ter o nosso respeito, assim como nós temos respeito a todas as diversas nacionalidades. O Paraná é exemplo clássico disso. A colônia japonesa, estou falando das principais, naturalmente, japonesa, ucraniana, alemã, italiana, portuguesa, árabe, enfim,
Eu vejo isso com bons olhos, inclusive, essa multiplicidade cultural, né? Mas por qual razão apenas os descendentes de Guarani têm esse direito descabido, a meu ver? Por que não são tratados como os imigrantes? Porque se tem o desejo de viver no nosso país tem que respeitar as regras desse país. É o que as demais nacionalidades, se decidirem morar aqui no nosse país, tem que se respeitar a nossa legislação. Eu não entendo por qual razão, até hoje, não consigo entender, não cabe na minha cabeça por qual razão os descendentes de Guarani têm que ter esse privilégio. Eu me preocupo muito com isso e nós temos provas evidentes. E digo mais, esses pobres coitados são massa de manobra quero crer, de grandes organizações criminosas, porque nós aqui já verificamos e apreendemos armas, munições, drogas. Por isso nós defendemos que não pode ser aqui, pode até ser aqui no nosso município, desde que adquirida e comprada as áreas, mas não no nosso perímetro urbano, e tem que ser afastado das margens dos nossos principais rios aqui, e principais afluentes, né? O Rio Paraná não pode abrigar esse tipo de gente, porque eles têm livre trânsito. E aí esse risco fitossanitário é uma coisa muito grave, pode comprometer a cadeia produtiva do Estado do Paraná. Se a Itaipu ou o Ministério dos Povos Indígenas insistir com essa ideia, com recursos da Itaipu binacional, e por ser binacional, eu quero lembrar uma coisa. Se é binacional, envolve os dois países. Esse povo, majoritariamente, eu diria 90% está vindo de lá. Então que se compre terra do lado de lá. Perfeitamente, que haja uma correspondência, uma similaridade dessas decisões, tendo em vista, especialmente, que se trata de uma empresa binacional dos dois países, Brasil e Paraguai. Ora, se aqui a Itaipu está adquirindo e propensa a adquirir 1.500 hectares, por qual razão não se adquire 1.500 hectares lá no Paraguai, país vizinho também? Eu acho que aí sim, aí essas condicionantes que a gente se refere, é isso. Nós temos que constatar, segundo o cadastro que nós temos aqui, sob o nosso controle, quem são essas pessoas. Tem que haver, sim, uma investigação por parte do governo paraguaio para saber quem, de fato, são essas pessoas e de onde vêm. É um absurdo o que esses ideólogos, sobretudo da extrema esquerda, pensam. Nós não podemos permitir. Aqui no nosso município, nós defendemos com unhas e dentes o direito de propriedade. Direito de propriedade para nós é sagrado. Por isso, os produtores rurais de Guaíra e Terra Roxa, vítimas desse esbulho criminoso, comandados pelo MST, com a permissão dos partidos de esquerda e do governo federal, organizaram uma manifestação pacífica de repúdio às invasões praticadas por falsos indígenas que agem sob a pressão das forças que querem comunizar o Brasil. Eu gostaria que as autoridades do Paraná voltassem os olhos para esta região e viessem aqui socorrer esses produtores que estão vivendo momentos de terror, sendo invadidos e sendo torturados, inclusive, dentro das suas propriedades, sem o direito de uso da propriedade. Propriedades de mais de 50, 60 anos, que vivem dela, que produzem nela, que prepararam para a produção e agora pessoas estrangeiras estão vindo aqui para fazer essas invasões. Nós somos totalmente contra isso, nós defendemos o direito à propriedade, direito adquirido, terras escrituradas em nome dos avós e não só dos filhos hoje. Então nós precisamos levar muita consideração sobre isso e ficamos preocupados. Por isso estamos aqui hoje, para se somarmos junto com esses produtores defendendo o direito à propriedade, defendendo a nossa liberdade e defendendo todo o agronegócio do Paraná. Não é só Guaíra e Terra Roxa, não. Isso está se expandindo para todo o oeste do Paraná e além fronteiras, Mato Grosso do Sul e outras coisas. Sou radicalmente contra invasões de terra, tanto por indígena quanto sem terra, porque a propriedade privada é um direito constitucional, tem que ser respeitado.
Por isso que eu vim aqui dar o meu apoio às pessoas que estão aqui, às autoridades, à imprensa que está cobrindo. Parabéns para vocês, que levam para a população a verdade daquilo que está acontecendo. Reclamo sim, e vamos lutar muito nos próximos dias para que o governo do estado e o governo federal tomem uma posição clara. É um absurdo deixar aquilo que está acontecendo hoje. Nossos agricultores não podendo exercer o seu direito de plantar na sua propriedade. Propriedades centenárias, propriedades algumas já de segunda ou terceira geração que criaram suas famílias, seus filhos agora veem as suas terras invadidas por indígenas e não podendo nem sequer usufruir de plantar. Então nós realmente estamos indignados com essa situação e culpamos sim o governo federal, o governo do estado de não tomar uma providência imediata. Que se pegarem essa área, pega o Paraná, é um grande problema brasileiro. Aqui estão as maiores frigoríficos do Brasil, as melhores terras, com humus de 15%, 16%. O nosso povo, se acontecer alguma coisa com a saúde dos plantéis, nós estamos perdidos. Primeiro, porque aqui nem os antropólogos, como professores de estudos sociais, dizem que existia índio aqui, diz que não existia. E segundo, foi legalizado com esta Constituição. O cara tem o direito do uso e fruto da terra, escriturada, já em 88. Tem gente que mora aqui de quando meu pai chegou aqui em 53, eu moro em Cascavel. Vim para Cascavel em 59, mas meu pai esteve aqui, não tinha índio. Pessoas que não ficaram no conforto da sua casa, que saíram para vir às ruas, gritar para aqueles que ainda se fazem de surdos, que são as nossas autoridades, que continuam a deixar aqui em Guaíra uma situação que está se crescendo, está se avolumando e que poderá terminar numa grande tragédia. E nós sabemos que isso só pode ser evitado se houver, por parte do governo do estado, do governo federal, alguma ação enérgica para colocar as coisas em ordem. Mas, infelizmente, me parece que as pessoas não estão acreditando, as autoridades não estão acreditando neste risco, nesta bomba que está armada aqui em Guaíra. A sociedade paranaense, a sociedade guairense, as cidades de Terra Roxa, de Palotina e adjacentes, enfim, o extremo oeste do estado do Paraná, está dando uma resposta nesse momento aqui, com essa manifestação que vocês veem. Essas pessoas que estão aqui, elas são as pessoas que pagam impostos, as pessoas que trabalham e as pessoas que lutam pelas liberdades. Eu quero mostrar para vocês onde que está a base de tudo. Está aqui, ó, nessa arma aqui, ó. Essa arma aqui, ó. Essa é a arma que tem que ser respeitada, entendeu? Então, esses índios, esses falsos índios que estão em Guaíra, esse movimento sem terra, que é um movimento sem rosto, tem que respeitar isso daqui, ó. Isso tem que ser respeitado pelos deputados, isso aqui é o manual dos deputados federais e estaduais. Eles têm que reagir em nome dessa gente aqui, porque senão o confronto e os confrontos com certeza continuarão. Então, quero deixar bem claro que a imprensa de Cascavel, pela 92.3 e pela Rádio Massa do Valdomiro Cantini, pela Rádio Colmeia do Renato Silva. Então estamos aqui para contagiar essas pessoas aqui da imprensa local para que elas reajam à altura da provocação. Chega de invasão e vamos reagir dentro da lei, mas com firmeza. Quem trabalha e produz não pode se ajoelhar para bandido. Jamais. Tanto é que estamos aqui de pé, estamos aqui recebendo produtores, recebendo empresários, estamos aqui para enfrentar de modo próprio, porque ó, essa é a carta manual. Que os deputados sigam isso aqui, ó, que daí continua tudo certo. Muito bem, empresário Duca Siliprandi aqui em frente à Prefeitura Municipal de Guaíra, manhã de sábado, numa grande movimentação de gente que trabalha, produz e exige, neste momento, que o governo federal, única e simplesmente, como disse o empresário, respeite a nossa Carta Magna, a Constituição Federal e garanta a todos que trabalham e produzem, única e simplesmente, o seu direito à propriedade. Membros de diversas organizações conservadoras e vítimas de invasões em outras partes do país também se solidarizaram ao movimento de protesto em Guaíra. Uma propriedade que já está desde 1954 na família e que nunca tinha presença de indígenas.
hoje sofre já há 24 anos praticamente com esse problema de questão indígena, né? Uma área que está regularizada, uma área que foi comprada e foi titulada pelo governo e agora está nessa situação já há tanto tempo que não tem solução. Nós vivemos um verdadeiro desespero, né? Porque minha família perdeu tudo numa demarcação de terras, uma injusta indústria de demarcação de terras que houve no passado em Laranjeiras do Sul. O que aconteceu no passado? Muitas pessoas viram aquelas áreas ali produtivas e tudo mais, com vários minérios, vários recursos, e decidiram investir em Laranjeiras do Sul. E nessa situação ninguém sabia que ia haver uma demarcação de terra, uma invasão de terras e tudo mais. E da noite para o dia, o mesmo índio que dava café, almoço e janta que o meu pai dava para o índio, ele veio e tomou do meu pai todos os direitos do meu pai. Inclusive tem inúmeras famílias em Cascavel, toda a parcela de cada município do Paraná tem um afetado, um demarcado com essa intrusão indígena de 1978 da Rio das Cobras, hoje é a maior do estado do Paraná, 19.406. Se, caso ocorrer a tese do marco temporal, a sua amplitude, a sua capacidade vai para 38.800 hectares. Guaraniaçu, Nova Laranjeiras, Ibema, uma parcela de Laranjeiras do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, que são pequenos municípios que têm pequenos produtores ali, mais uma vez vão ser afetados com essa futura ampliação da tese do marco temporal nessas propriedades aí. É bem preocupante porque a FUNAI hoje, por ser um órgão público, um órgão que deveria de ver os dois lados, não só o lado do indígena, eles comecem a prejudicar o nosso agricultor e só beneficiando aos indígenas. E se nós vamos olhar o papel da FUNAI, não seria só organizar o indígena para invadir, mas sim dar condições para eles produzir, para eles poder tirar o seu sustento. E pelo que a gente percebe, a própria FUNAI usa os indígenas como massa de manobra para ter os interesses de ONGs e de países internacionais que querem ver a agricultura do nosso país, o agro, afundando para eles poderem ter mais benefício. Uma questão indígena apoiada pelo governo federal, sem dizer o que querem e aonde querem chegar, sem feito um estudo de impacto de vizinhança, se essas novas aldeias indígenas estão sendo aceitas pela população local ou se elas também querem estar nesse local, o local seco, sem rio, sem mata. O índio não pode plantar, índio é proibido pela legislação federal de ter nota de produtor rural. Então, como ter áreas agricultáveis dando por os indígenas? O que querem? Não seria melhor nós darmos áreas de reserva, áreas de mato, áreas com fauna, para eles terem as suas aldeias, para eles terem o cultivo da sua cultura? Está muito estranho. Parece que no final da questão ambiental, indigenista, eles querem, no fundo, acabar com a produção agrícola do Brasil. Eu, como antropólogo e cidadão brasileiro, atuei na demarcação de terras indígenas, concordei e ainda concordo com a forma como deveriam ser feitas as demarcações territoriais. Terras indígenas no Brasil são um direito constitucional, estão lá prescritas. Se fossem feitas daquela forma, estaria tudo certo. Mas não é isso que está acontecendo no Brasil. Eu sou contra os abusos que são cometidos em nome de demarcações territoriais indígenas. O artigo 231 e 232 da Constituição Brasileira deixa claro e óbvio e transparente, translúcido, que o Brasil deve reconhecer como terras indígenas aquelas terras que, em 88, estavam sendo tradicionalmente ocupadas. O advérbio é de tempo, ou seja, aquelas terras que estavam sendo ocupadas em 88. O que isso quer dizer? Que se havia uma terra, havia uma aldeia, havia uma aldeia indígena, uma casa indígena em tal região, na região X, desde 1950, 1960, 70, chegou em 88, demarque-se. Assim aconteceu, por exemplo, com a Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal tem uma ocupação indígena contínua desde o século XVI, desde o século XVII, XVIII, nós temos, então são quase 3 séculos, demarca-se como terra indígena. Agora, não está escrito em lugar algum da Constituição, que o Brasil deveria demarcar terras indígenas, aquelas terras que foram imemorialmente ocupadas, ou da qual não se há memória humana. Memória humana é seu pai, seu avô, seu bisavô que estava ali. Ou seja,
o pacto contratual, o pacto constitucional não é que o Brasil deve demarcar as terras que foram ocupadas algum dia, né, que foram ocupadas em 1500, 1600. Não é isso o pacto que nós baixamos. O pacto era aquelas que estavam sendo ocupadas, né? Ou seja, tradicionalmente ocupadas. O verbo é no presente. Tá certo? O verbo é o que estava naquele momento. Não as que foram, o que ocuparam no passado, nem as que serão ocupadas, como é o caso agora aqui de Guaíra. O que está acontecendo em Guaíra é uma invasão orquestrada, muito bem pensada, muito bem trabalhada, porque eles resgatam um dado histórico de 1600, 1750, onde de fato havia uma ocupação indígena. Até 1750 houve uma ocupação indígena. Só que depois do Tratado de Madrid, 1750, onde foi definido o que é Brasil, o que era colônia espanhola, o que era colônia portuguesa, colônia espanhola, os guaranis ficaram, e também esteve no contrato, que os guaranis ficavam na ocupação espanhola. O Brasil expulsou, é bom relembrar que em 1750 o Brasil, o primeiro-ministro português expulsou os jesuítas e com eles os guaranis juntos, né? Levaram as missões. Portanto, essa área aqui era a área brasileira sem ocupação indígena, não há registro de ocupação indígena, pelo menos nos últimos 3 séculos. Então agora eles invadem uma área que foi histórica, não é tradicionalmente, imemorialmente ocupada lá atrás, 300 anos atrás, para querer reivindicar essa área como sendo uma área tradicionalmente ocupada. Não vale, não serve, e a PEC 48 ou o marco temporal deveria frear isso. A FUNAI agiu de forma militante, ativista, pró-demarcação, não pró-Constituição. Ou seja, a FUNAI não agiu para cumprir com a Constituição, mas para cumprir com uma agenda demarcacionista deles, uma agenda demarcatória que só eles acreditam, que só eles têm. Então a FUNAI errou, enviou para cá antropólogos que já eram declaradamente militantes, que não tinham nenhum compromisso com a Constituição ou com a verdade, mas com vários compromissos com o povo indígena, com o movimento indigenista, e é essa a nossa luta. Mais uma vez, não sou contra os nossos concidadãos indígenas, aqueles que são concidadãos brasileiros, porque também temos um outro problema aqui. Invasão, como você bem colocou, invasão de índios paraguaios que aqui no Brasil reivindicam terra brasileira como se fossem índios brasileiros. Guaíra está cheio disso. Nós, inclusive, eu tive acesso a documentos realizados, uma pesquisa que foi realizada pela Prefeitura de Guaíra, junto com a Polícia Federal, identificaram-se diversos, assim, dezenas de cidadãos paraguaios reivindicando terra aqui em Guaíra, numa evidente burla, numa fraude do processo demarcatório brasileiro, que é para índios brasileiros e não para índios de outros povos, de outras nações. Então isso é uma fraude clara, evidente, que também precisa ser explorada e mais reivindicada. Agora veja, a FUNAI não só faz uma fraude, a FUNAI aceita a indução, a FUNAI é parte do problema, não parte da solução. Desde que a FUNAI foi aparelhada por órgãos esquerdistas e por partidos esquerdistas, notoriamente o PT, o PSOL, a FUNAI só vem atendendo demandas indigenistas crescentes, né, de modo a multiplicar o problema, não a solucioná-lo. Eu como antropólogo que trabalhei contratado pela Itaipu entre 2018 a 2021, me dediquei a essa questão da dívida histórica da Itaipu. Me debrucei sobre todos os estudos, todos os documentos da época da criação do lago da Itaipu, no início da década de 70, todos os estudos que foram feitos, aliás, desde o final da década de 60 e início da década de 70. Itaipu é, de longe, o maior empreendimento geopolítico do regime militar e, por isso mesmo, é um alvo fácil. É fácil entender. Regime militar, Itaipu, grande investimento, provavelmente Carrasco, malvadão. Povos indígenas, minorias étnicas, vítima, certamente vítima. Então, com base nessa lógica, o MPF, não só o MPF, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, multou a Itaipu queria cobrar da Justiça 2 bilhões e 200 milhões de reais nessa indenização. Eu me debrucei bastante sobre esse tema e cheguei à conclusão de que os indígenas Guarani que estavam às margens do que hoje é o lago da Itaipu já foram devidamente indenizados, várias vezes inclusive, sendo a Itaipu dedicou-se durante décadas para indenizá-los, demarcou a terra indígena Ocoí, em São Miguel do Iguaçu. A Itaipu comprou uma outra terra, chamada terra indígena Anhetetê, na década de 90, e a Itaipu vem, acho que
anualmente, né, assim, sequencialmente, trabalhando com os indígenas da região. O que nos assusta, agora nos assusta, é esse discurso de que a dívida histórica com os Guarani é impagável, porque esse discurso mascara todo tipo de articulação indigenista que está sendo feito nesse exato momento. E a gente percebe que a compra, a Itaipu está falando, acabou de dar 81 milhões para a reforma agrária na região, se eu não me engano, eu li essa cifra numa matéria recente, e nós não temos ideia de quantas centenas de milhões serão dedicadas à compra de terras indígenas na região. Qual é o problema dessa estratégia? Vários problemas. Primeiro, a compra de áreas particulares não se confunde com demarcação de terras indígenas, tá? A compra de áreas particulares não impede 1 centímetro na demarcação que está ocorrendo aqui em Guaíra. Alguns cidadãos guairenses acreditam que a compra de terras pela Itaipu vai fazer amainar as reivindicações. Não é verdade, elas vão só aumentar. Na verdade, a gente só vai tentar comprar terras para dar para indígenas Guarani é tentar apagar a fogueira com gasolina. Porque a hora que chegar a notícia no Paraguai que a Itaipu Binacional, com milhões de reais investidos na compra de terra, o estímulo para a invasão de áreas aqui no Brasil vai se triplicar, quadruplicar. Tem pelo menos 35 mil índios guaranis do outro lado da fronteira loucos para vir aqui no Brasil. Lá eles não ganham nada. Não ganham Bolsa Família, Bolsa nada. No Paraguai não tem nada. Na verdade, é muito mais legal ser indígena Guarani aqui no Brasil, porque aqui no Brasil você ganha Bolsa Família, seu filho, cada filho que nasce, R$ 2.500, a mulher se aposenta com 50 anos, homens aos 55, você entra, o seu filho vai entrar na universidade pela cota indígena e você vai ganhar uma série de benefícios, inclusive, e o seu filho vai entrar na universidade e você, inclusive, vai ganhar mais terra, coisa que lá no Paraguai não tem. O dinheiro da Itaipu é dinheiro do povo brasileiro. E está sendo utilizado para uma demanda que só vai piorar o problema, não vai solucionar. Então é por isso que nós convocamos a população regional aqui dos 15 municípios atingidos pela Itaipu Binacional para formarmos uma comissão cidadã de monitoramento da Itaipu. Porque sem isso nós perdemos completamente o controle do que está acontecendo. Na verdade, já não temos controle nenhum, não existe controle algum. Alguém sabe quantos milhões vai ser? Alguém sabe quem é que está gerenciando esse dinheiro? Ninguém sabe, né? Isso não é dito, porque a Itaipu está aparelhada. Nós temos notícias que ela está aparelhada por petistas, por esquerdistas, que estão lá dentro com o único objetivo de usar esse dinheiro, dedicar esse dinheiro para implementar essa política demarcatória. As terras da Itaipu não são demarcações de terras indígenas, elas vão piorar o problema ao invés de resolvê-lo. Hoje o movimento Sem Terra se transformou em um grupo de criminosos. Eu posso certificar isso com toda tranquilidade. Eu tenho situações de conhecimento pessoal sobre fatos em um período já muito posterior a essa década de 80, já nos meados dos anos 2000, onde eu trabalhava na Polícia Florestal, hoje atual Polícia Ambiental, e na região de Quedas do Iguaçu, onde nós temos o maior local de invasão dos ditos hoje trabalhadores sem terra, local onde foram criados campos de treinamento de guerrilha. Eu vi, ninguém me contou, ninguém me disse isso, mas eu vi pessoalmente local de treinamento equivalente ou até melhor estruturado do que os próprios locais de treinamento que as autoridades usam. Quando eu fiz escola militar na década de 90, eu fiz em Curitiba e eu frequentei a Academia do Guatupê. A Academia do Guatupê é no estado do Paraná, o local onde os policiais militares são preparados para o trabalho de campo. E lá existe um local de treinamento específico que é o campo de obstáculos. Quedas do Iguaçu, no interior da propriedade da Araupel, onde o Sem Terra invadiu e eram eles que mandavam e ninguém poderia acessar o local sem autorização deles, eles criaram um campo de treinamento específico para o Sem Terra. Ou seja, eles prepararam militarmente os seus integrantes para agirem nas invasões. Isso é uma situação que eu vi pessoalmente. Alguns aproveitadores viram nesse movimento legítimo do passado a oportunidade do alto benefício e sim constituíram dentro do movimento do trabalhador sem terra, que já foi legítimo no passado, um instituto para criar um alavancamento político.
Eu tenho pessoas que eu conheço e sei que se elegeram, e não tenho constrangimento em citar nomes, como Pedro Tonelli, por exemplo, que é um cidadão de Capanema, que foi eleito deputado federal através do PT, Partido dos Trabalhadores, dito Trabalhadores, onde Pedro Tonelli foi eleito em específico e principalmente com a vinculação dele ao Movimento Sem Terra. Ele era um dos coordenadores no início disso. Quando os Sem Terra surgiram, Pedro Tonelli estava envolvido diretamente nisso. E também Carlinhos Carbone, que também é de Capanema, foi vice-prefeito no município de Capanema, atualmente está alocado dentro de Itaipu em um cargo comissionado do governo federal, que também tinha envolvimento direto, ele e da família dele, com o Movimento Sem Terra. E essas pessoas, sim, obtiveram proveito político. Desvirtuou-se um movimento social e converteu-se em um movimento político e que adiante e atualmente ele está se transformando em um movimento criminoso. Não é mais um movimento social ou político, é sim um local de albergamento de criminosos. Essa é a realidade hoje dos ditos movimentos sem terra. Houve uma aproximação. Quando o movimento sem terra passou a ser percebido como criminoso, o que ele fez? Ele tentou envolver-se com outro movimento social, que pela esquerda é visto como um movimento fragilizado, que é dos indígenas, por serem vítimas das atitudes da sociedade, e aproximou-se o sem terra do indígena, e eles estão atuando hoje juntos e concomitantemente com a defesa, entre aspas, dos seus direitos, o que na verdade transformou o movimento sem terra em mais um braço criminoso envolvendo os indígenas, que se dizem indígenas, vieram muitos do Paraguai, que são cidadãos paraguaios e não brasileiros, estão invadindo as terras na região de Guaíra e Terra Roxa, em conjunto e protegidos também por Itaipu. Porque Itaipu tem lá dentro um cidadão dito indigenista, que é aqui de Cascavel, que é o Paulo Porto, que já foi vereador, inclusive, aqui, e que dentro de Itaipu tem um cargo em comissão também, e que defende que a região de Guaíra e Terra Roxa teriam aldeamentos indígenas no passado. E houve ali uma junção, uniram-se sem terras e indígenas com o intuito de invadir terras e tentar forçar um governo federal a criar, entre aspas, áreas indígenas. Mas o que é interessante e é necessário a gente destacar é que nesse local em específico, as terras que estão sendo invadidas não são terras com características indígenas. Nós temos um Parque Nacional do Iguaçu com 182 mil hectares de florestas, que no passado as florestas eram o habitat natural dos indígenas. Lá na região de Guaíra, nós só temos lavouras, as terras mais caras do Brasil estão lá. As terras agricultáveis com o maior preço agregado de mercado estão na região oeste do Paraná, e em especial nessa região de Guaíra. O que é coincidente é que tanto os sem terra quanto os indígenas estão invadindo locais onde o valor agregado de mercado do imóvel é absurdamente alto. Então não é um movimento social, hoje é um movimento criminoso. Não, nós não podemos mais falar que são índios, né? São indígenas, mas se são indígenas, falsos indígenas, indígenas do estrangeiro, falso indígena do estrangeiro, foragidos da justiça do estrangeiro, são tudo que juntou para cá. E uma coisa que eu pergunto sempre, invasão de terras é crime ainda nesse país? Sim, está previsto no Código Penal, por isso é um crime. Agora, demarcação de terras é uma outra história. Até agora o que está valendo, essa demarcação de terras, é a lei que foi aprovada esse ano. É o que está valendo. Então, realmente, está tudo sendo questionado. Cadê a segurança jurídica? O produtor rural, ele pode fazer força por si só, ele pode fazer para se manter na terra? Pode. O Código Civil autoriza, 1210. Então, são coisas que muito estranhas estão acontecendo. Agora, se é ditadura ou não, todo mundo me pergunta, faz essa pergunta eu faço. Se é ditadura, fala logo. É ditadura. Fala logo. Daí todo mundo já está ciente. Agora está numa falsa democracia, uma suposta democracia, Estado democrático de direito, existe isso aí? Não. Então sejam claros. Agora, se nós estamos falando em lei, estamos falando em lei. Falam muito sobre o quê? Em cima dos produtores. Milícia. Rapaz, como é que você vai falar que produtores estão fazendo milícia? O que é milícia? Segundo a lei, se é que está valendo a lei. Resumindo a história, é um bando armado
que tem o objetivo de cometer crimes. Onde é que está escrito que defender as suas terras é crime? Então está uma situação muito nebulosa. Começando pela Polícia Federal. Ela tem a missão constitucional, sim, em brigas de terras envolvendo indígenas, ela tem a missão constitucional da Polícia Judiciária. O que é a Polícia Judiciária? O inquérito, o flagrante, a papelada. Quem é que vai estar no campo ali, na linha de frente? Quem é que vai estar? Pode estar a Polícia Militar, Civil, a Força Nacional, pode estar a Guarda Municipal, pode ter o cidadão de bem na frente de um delito. Sim, só que a Polícia Judiciária compete à Polícia Federal. Bom, isso que eu estou falando de acordo com a lei, de acordo com a Constituição Federal. Né? Agora, é para cumprir isso ou não é? O povo está em dúvida o que é para fazer. Entende? Daí, Força Nacional. A Força Nacional, ela já foi clara, está muito clara. A Força Nacional que está a serviço da FUNAI. Já foi declarado por eles, todos aqui, pode estar o inquérito que for, todos aqui vão declarar isso, e isso é muito claro, né? Porque está ocorrendo o crime de invasão e eles estão segurando o produtor rural. Um exemplo que eu estou dando muitas vezes é a mesma coisa que o estupro. O estupro está acontecendo ali, nós todos nos reunimos, opa, vamos lá o que está acontecendo e tá. Vem a Força Nacional e fala, opa, para, vocês aí não podem se mexer. E você aí que está sendo estuprado, você não se mexe também. Dentro do crime. É a mesma coisa. Está acontecendo um crime e a Força Nacional está segurando os produtores rurais e estão deixando acontecer o crime. Esta Força Nacional deveria estar a serviço do Brasil que trabalha, né? Não a serviço dos invasores do MST, porque estão dando proteção para os indígenas, os falsos indígenas, segundo os antropólogos aqui que estão fazendo estudo da região. Então nós precisamos da polícia para o brasileiro, para o cidadão, e não para o invasor. Porque está vendo os prejuízos que essas invasões estão trazendo para os municípios de Terra Roxa e de Guaíra. Então, na realidade, o problema não é só daquele produtor rural invadido. O problema é de toda a população desses municípios, quiçá dos municípios vizinhos, que podem ter também suas terras invadidas por esses ditos indígenas. Qualquer um de nós, que temos hoje documentos, que temos títulos, que fazemos CCIR, ITR, CAR, georreferenciamento, ratificação de área de fronteira, imposto de renda, títulos de terras registrados há mais de 60 anos em cartórios. Nós somos de boa fé. Agora, se lá atrás alguém cometeu um erro, isso precisa ser apresentado, discutido e achado caminhos para a solução. Não é invadindo terra, trazendo insegurança, ameaçando famílias de produtores, funcionários de produtores. Houve uma invasão esses dias num terreno de um empresário em Toledo, por indígenas. Por que eles não invadiram o terreno da Igreja Católica de Toledo? Por que invadiram uma propriedade particular? Afinal de contas, o terreno da igreja também é da sociedade católica. É estranho isso acontecer. A Igreja Católica, a nossa igreja, a minha Igreja Católica, é possuidora de inúmeras fazendas nesse Brasil, de inúmeras propriedades rurais. E a gente respeita isso. É necessário para que eles possam fazer frente aos seus gastos diários, que dinheiro não cai do céu. Então a igreja precisa ter fonte de renda também. Mas por que invadiram uma propriedade particular? Porque demorou tanto para o CIMI ou para alguém ir lá dizer, não, aqui, esse terreno é de um empresário que vai gerar emprego, vai gerar dignidade para uma família, para alguém que queira trabalhar. Teria que ser de uma forma diferente, não invadindo, né, tomando as propriedades de pessoas que estão ali há 50 anos com a sua escritura, né? Quer dizer, estão querendo ajudar índios que trouxeram do Paraguai, segundo informações que ele tem parente naquela região. Então, isso não vai a lugar nenhum. Então, eu vejo que teria que ser uma forma diferente. Olha, para começar, quando se faz uma invasão, você não precisa esconder o rosto se você é verdadeiramente indígena, né? E nessas invasões, uma grande parte eles tampam o rosto, são encapuzados.
São pessoas treinadas, a gente não sabe quem são e da onde vêm. E a Força Nacional, qualquer tipo de policiamento, a Polícia Federal, simplesmente nem para averiguar a imagem, o rosto dessa pessoa, ninguém exige. Agora vai um produtor rural tampar o rosto numa manifestação. Então, quanto a isso daí, é o que está acontecendo. Agora, a violência, dá para ver por partes do que fizeram com os produtores rurais, cortaram os 4 dedos da mão, bateram num que quase perdeu a sua vida. Então, é o contrário, eles divulgam muita mentira para o povo. A UDR, União Democrática Ruralista, precisa ser urgentemente resgatada, a bem da preservação do Estado Democrático de Direito, a bem da proteção da família brasileira, a bem do respeito ao direito de propriedade. É difícil você resgatar um movimento desse, porque as pessoas de bem, como vocês estão aqui agora me entrevistando, vocês estão trabalhando. E os que não estão trabalhando, eles têm tempo para pensar e fazer baderna. Então, veja bem, o MST, quando ele foi fundado, o objetivo dele, quando eu não participei, mas com certeza devia ser não invadir, mas reivindicar do governo para que atendesse os sem terras, as pessoas. Até aí está tudo correto. Agora, eles viraram um movimento criminoso e hoje ainda recebe dinheiro através de cooperativas ligadas a eles, porque eles não têm um CNPJ, mas eles acabam recebendo dinheiro para ficar na beira da estrada. Como que eles vivem lá? O governo está bancando esse pessoal. E banca para quê? Amanhã tira daqui e vai invadir outra área ali. Lá deu o problema, vamos invadir uma... Eles ficam manobrando esse pessoal para lá e para cá. Então, para nós resgatar o movimento dos produtores, a UDR, é complicado porque nós temos que trabalhar. Como é que eu saio daqui para fazer uma passeata em Curitiba, uma em Brasília? Nós não podemos fazer isso, nós temos que trabalhar o dia a dia. A gente vai para a roça, volta, outro vai para o seu comércio, o comércio vai para a sua propriedade. Todo mundo está trabalhando e produzindo e não pensando em bater em sem terra, brigar com sem terra. Não temos nada contra o sem terra. Nós temos contra o governo que não organiza esse pessoal. Eu diria que grande parte dessas pessoas são os coitados usados. E nós não temos, não é força, nós não temos tempo para combater isso. Quem tem que combater isso seria a segurança, governo, justiça, promotoria, eles são o contrário. O governo se ausenta na hora da invasão ou manda a polícia para evitar confronto, mas daí o proprietário não pode fazer nada, porque não pode existir confronto. Nós tivemos caso agora em Guaíra de invasões de supostos índios, que a Polícia Nacional chegou primeiro que os índios. Como é que ela sabia que ia ter uma invasão? Né? Então você vê que o governo está metido no meio. Então, nós temos um grupo criado aqui na sociedade rural para se autodefesa. Não é milícia, ninguém paga nada por isso, é um grupo de amigos. Temos uns 200 cadastrados, que se invadir a minha propriedade, vai ser comunicado a todos e nós não vamos comunicar a polícia em primeira mão, nós vamos tirar. Que forma? Não sei. Se eles vierem com conversa, nós conversamos, se eles nos empurrar, nós vamos simplesmente reagir à ação deles. A nossa reação será de acordo com a ação. Se eles conversar, nós conversamos, vamos pedir para sair. Se eles nos empurrar, nós empurramos. Se eles atirar, nós não podemos fazer nada, porque nós não andamos armados. Eles andam. Nós não temos foice, facão, espingarda, não temos nada. Mas se precisar tirar com a lâmina do trator empurrando, nós vamos tirar, porque a partir do momento que a polícia chegar, eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que respeitar a polícia, ela vai delinear os limites que eu posso e eu sou obrigado a respeitar. Mas nós vamos tentar tirar sem a polícia, que é o direito de defesa à propriedade. Esse nós vamos exercer com o nosso grupo aqui. E se invadir, vai ser assim. Nós vamos tirar a força ou sem força, mas é o direito de defesa à nossa propriedade. Nós vamos exercer, que está na Constituição. A região oeste tem que dar novamente o exemplo que Ronaldo Caiado deu na década de 80 e nós temos que recriar, se não com essa terminologia, com essa sigla de UDR, mas um movimento que defenda os produtores rurais à altura da sua importância. E nesse momento também recordo com muita propriedade a ação do agropecuarista em 2000, em meados de 2000, Alessandro Meneghel, que foi um herói até então anônimo, que assumiu a Sociedade Rural do Oeste
naquela oportunidade, enfrentando esses meliantes que se auto-intitulam de movimento social sem terra, os trabalhadores rurais. Eles não passam de meliantes, pois esbulho possessório e invasão é crime. Que os padres da Igreja Católica, setores da Igreja Católica, infelizmente, foram os maiores propulsores, os maiores incentivadores das invasões, onde os padres vão até certa altura cantando músicas sacras e hinos da igreja para mexer com a emoção de uma pleiade de invasores, que muitos deles, talvez uns 50%, nem saibam a que título ali estejam, e daí, na frente da porteira, na mira das armas dos produtores, eles botam mulheres e crianças na frente para invadir as terras. Ora, isso é um ato de tremenda covardia. A maioria dos políticos prefere ficar calada, acomodados em seus gabinetes refrigerados, fazendo lives hipócritas de apoio aos produtores, quando na verdade fogem do enfrentamento que seus mandatos exigem. São meros despachantes acovardados que se dizem representantes do povo. Chegou a hora da reflexão. Não podemos mais permitir que rasguem a nossa Constituição, que desrespeitem o nosso Estado democrático de direito, que tripudiem os produtores rurais e suas famílias. Vamos dar um basta nesta onda de invasões que assola o nosso Estado e o nosso país, a bem da pátria brasileira, porque somos seus filhos e não fugimos à luta.